Olá, hoje nós vamos falar a respeito da escola jônica. Vamos começar falando dessa escola, né? Porque não tem apenas um pensador, um filósofo na escola jônica. É bom lembrar que os chamados filósofos pré-socráticos se distribuem em diferentes escolas. Além da escola jônica, tem a chamada escola pitagórica, também conhecido como escola itálica, porque faz referência ao local em que os pensadores daquela escola pertenciam. Faz também parte de um segundo momento na história da filosofia chamada de pré-socrática. Nós temos a escola eleata e nós temos também a escola atomista, que alguns também gostam de chamar de escola da pluralidade. Tudo isso a gente vai comentar, esses conceitos, por que se chamam dessa ou daquela maneira, tá? Eu queria começar falando com vocês hoje sobre Tales de Mileto, citando 3 obras que eu indico para que você possa consultar e aprender a respeito dos filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos. Eu vou começar indicando a famosa coleção Os Pensadores, o primeiro volume, os pré-socráticos. Neste livro há uma introdução suficiente para que você saiba a respeito deles e depois todos os fragmentos que chegaram até nós dos pensadores pré-socráticos. Indico também a obra História do Pensamento Ocidental, de Bertrand Russell. Eu tenho esta edição da Cultura, é uma importante obra, uma obra que já é clássica do século XX, traduzida por Laura Alves e Aurélio Rebelo, tá? Então tem um capítulo suficiente também a respeito dos pré-socráticos. Via de regra, gente, quando o assunto é este, eles dizem basicamente a mesma coisa, alguns com um pouco mais de aprofundamento, outros com um pouco mais de detalhamento, outros mais sintéticos, mas como nós temos poucas informações a respeito desses pensadores, então é comum que a gente, em geral, veja as mesmas informações. Talvez alguns com uma escrita mais fluida, outros com uma escrita um pouco mais hermética, mas basicamente é a mesma coisa. Então não tem por que ficar se enchendo de muitos livros quando o assunto é este. Eu acho que essas referências são suficientes. E tem uma terceira, esta sim, na minha opinião, a melhor que existe, a maneira como é escrito, a maneira como é explicado. Eu acho que essa vale a pena não faltar na sua biblioteca, que é o primeiro volume da obra sobre a história da filosofia, chama-se Introdução à História da Filosofia, da professora Marilena Chauí. Como você pode ver, esse primeiro volume vai até Aristóteles. Eu acho que este livro é indispensável. Ele atende muito bem para quem quer ter uma noção um pouco mais detalhada a respeito dos pensamentos destes filósofos, inclusive trazendo citações e fragmentos, né, citações diretas de pensadores como Aristóteles, Cícero, Simplício e outros que citam os pré-socráticos, porque, como vocês sabem, os pré-socráticos podem ter escrito algumas coisas, mas infelizmente as suas obras na totalidade se perderam e o que nós temos apenas é aquilo que foi citado por pensadores que viveram depois, tá? Vamos começar falando de Tales de Mileto, pertencente à escola jônica. E o que significa pertencer à escola jônica? A escola jônica é uma escola que está situada no território da Grécia Antiga, a oeste da Turquia. Naquele momento pertencia à Grécia, né? Como eu já disse também no vídeo anterior, a Grécia hoje é uma coisa, a Grécia naquela época era algo mais amplo, né? Pegava algumas partes ali do Oriente Próximo, inclusive a própria Península Itálica. Então é um território maior, é um território com mais extensão. Então, por exemplo, além de Tales de Mileto, na região da Jônia, como eu disse, a oeste
né, na costa oeste da atual Turquia, também viveram Anaximandro, Anaxímenes, que são os próximos pensadores que nós vamos estudar. Tales de Mileto viveu aproximadamente entre o ano 640 a.C. e o ano 548 depois de Cristo. A gente tem que sempre frisar também que essas datas são datas aproximadas, né? Como a gente está falando de uma época muito antiga, nós não temos, né, precisão a respeito das datas. Então são datas aproximadas. Então você vai encontrar aí talvez de 640 a 550, de 640 a 560, né? O fato é que nós temos um período longo, é um filósofo que viveu bastante, né? Agora, Tales de Mileto normalmente é mais conhecido por nós hoje em dia como tendo sido um importante matemático, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre Tales de Mileto foi, acho que ali no 6º para o 7º ano, precisamente no 7º ano, quando eu tive muita geometria com a professora Maria, e nós aprendíamos ali o Teorema de Tales, o Teorema de Pitágoras e outras formas geométricas e como calcular a sua área, como calcular todas aquelas coisas que a gente aprende em geometria. Mas ficou muito marcado para mim no ano seguinte, no 8º ano, quando meu então professor de matemática, um excelente professor, o professor Mozart Galdino, adotou um livro chamado, da editora Scipione, chamado Matemática, Conceitos e Histórias, e eu me recordo que este livro tinha, sempre entre um capítulo e outro, alguma apresentação histórica de matemáticos da antiguidade, da modernidade, e o Tales de Mileto era um dos que eram apresentados nesses intervalos, e se falava ali do cálculo que ele fez da altura da pirâmide, né? A gente sabe que Tales foi para o Egito, além de ter ido para outros lugares, porque ele teve essa possibilidade de transitar, de viajar por vários territórios e não ter ficado apenas ali em Mileto, até por conta das atividades comerciais e tudo mais, que faziam parte da sua estrutura familiar. E o Tales de Mileto ficou muito conhecido também, não somente por essa questão, mas ele ficou também conhecido por ter sido aquele que, já num período de maturidade filosófica, ter feito a predição a respeito de um eclipse solar, né? Que era algo inovador para a época também. Então, Tales de Mileto tem, digamos assim, muitas habilidades, né, intelectuais, matemático, astrônomo, físico. Agora, para nós aqui interessa o Tales filósofo, né? Foi Aristóteles, alguns anos depois, aliás, Aristóteles é um filósofo sobre o qual nós vamos estudar bastante, foi aquele que atribuiu a Tales de Mileto o título, o reconhecimento de primeiro filósofo da história ou de pai da filosofia. Agora vamos ao que nos interessa. O que nos interessa quando a gente estuda Tales de Mileto em filosofia é o fato de que ele foi o primeiro pensador a ter uma preocupação cosmológica. Lembra do vídeo anterior, quando nós tratamos da diferença entre cosmogonia e cosmologia? A cosmogonia é quando você pensava na origem do universo, do mundo, da natureza, da existência, a partir de uma ação divina, por meio de relatos de criação que as várias civilizações produziram por meio da oralidade e que depois algumas delas, não todas, passaram para a forma escrita. São os chamados mitos, não só de criação, mas mitos sobre várias coisas. E as cosmologias são aquele novo momento, aquele novo período da história em que o ser humano tenta desenvolver explicações racionais a respeito da origem. E a filosofia entra exatamente nesse momento, porque ela contribui não mais com a explicação por meio de mitos
a compreensão da origem por meio de mitos, mas por meio de argumentação filosófica, científica, racional, e a palavra-chave é a palavra logos, né? Razão, explicação, estudo, discurso, e conjuntamente vem outros termos, né, sobre os quais nós também já falamos. Physis, por exemplo, que significa natureza, arche, que significa princípio, mas não um princípio mítico, e sim um princípio que pode ser identificado na própria natureza para dar origem a todas as coisas. E a tese, a teoria, a visão que Tales tem sobre esse princípio comum em todas as coisas que estão na natureza é a água. Ele ainda não usa o termo arché, isso é bom também destacar. Ele fica mais concentrado no termo physis, no termo natureza, porque a palavra arché vai ser usada pela primeira vez, segundo Aristóteles, por um filósofo que vem logo na sequência, que vai ser Anaximandro, que é o que nós vamos falar a respeito no próximo vídeo. Tá? Mas, de todo modo, o conceito de arché, ainda que não citado, implicitamente está ali presente na teoria de Tales de Mileto, quando ele fala que o elemento comum que deu origem a todas as coisas no mundo, no universo, teria sido a água. E por que a água? A argumentação ou explicação mais básica possível. Não existe vida sem água. Não existe nada que não tenha água em sua possibilidade de existência. A água é fundamental, é indispensável para a vida, para a existência. E o que teria transformado o caos em cosmos, ou seja, a desordem em ordem, dentro da própria natureza, teria sido a água e não uma ação de uma divindade. Este é o elemento comum em todas as coisas, segundo Tales de Mileto. É muito importante a gente lembrar também que um dos argumentos trazidos por Tales para defender que a água é esse elemento é o fato de que ela está presente ou ela está de alguma maneira relacionada não só à vida, mas ao processo, por exemplo, de germinação, de decomposição, de putrefação. Então a água faz parte da realidade da existência e de quando a existência começa também a se deteriorar. Ela está presente no nosso corpo, nós precisamos de água para viver, os animais precisam de água, as plantas precisam de água. Então, se precisou existir um elemento que desse, por assim dizer, esse impulso, esse movimento, né? A palavra grega para movimento é a palavra kinesis, ou kinel, né? Que é uma palavra que faz parte, inclusive, não só do nascimento da filosofia, mas também da própria física. Tanto que quando a gente começa a estudar física no ensino médio, um dos primeiros temas que aparecem é o movimento, é a questão mecânica, é a aceleração, é a velocidade. Então, o movimento faz parte desse processo. Então, o elemento que deu, por assim dizer, esse impulso, esse movimento para que de uma realidade de desordem, de caos, passasse a existir uma realidade de ordem, uma realidade organizada, harmônica, harmoniosa, teria sido a água. Muito bem. E eu escolhi os argumentos apresentados, de Tales apresentados na obra da professora Marilena Chauí, porque eu gostei muito, eu achei que ela conseguiu estruturar muito bem as ideias de Tales nesses 5 argumentos, e eu vou falar e comentar para vocês rapidamente quais são eles. O primeiro argumento, né, ou seja, o porquê que Tales teria escolhido a água, né, ou a ideia de umidade, de úmido, né, como physis, como origem da natureza, como arché da natureza, são as seguintes. Primeira, guarde bem isso porque muitas vezes essas citações aparecem em outras palavras nas provas, nos vestibulares e no Enem, para que você consiga identificar quem é o pensador ligado àquela ideia, àquele pensamento. Primeiro, a água apresenta-se sob as mais variadas formas e em todos os estados em que vemos os corpos da natureza, líquido, sólido e gasoso.
Vemos a água passar de um estado a outro, de uma forma a outra, num processo contínuo no qual mantém a identidade consigo mesma. O fenômeno da evaporação faz pensar que a água é a causa do céu e do que nele existe. O fenômeno da chuva, que a água é a causa da terra e do que nela existe. Então, perceba, faz referência de alguma maneira aqui a essa indispensabilidade da água para que outras coisas pudessem existir. A segunda consideração a respeito da teoria de Tales que a professora Marilena Chauí faz é: a água está diretamente vinculada à vida. As sementes, o sêmen animal e o sêmen humano são úmidos. Os cadáveres ou cadáver em putrefação é uma umidade que vai se ressecando, e aí ela pega um trecho escrito por Simplício, fazendo referência ao pensamento de Tales, que diz o seguinte: as coisas mortas secam, as sementes são úmidas, o alimento é suculento. Terceira consideração que ela faz: Tales viajou pelo Egito e certamente se assombrou com as cheias do Nilo. A terra seca e desértica, antes da cheia, tornava-se fértil, verdejante, cheia de flores e frutos depois dela. Tales teria concluído que a água é a causa das plantas. Então isso faz referência a algo que eu já tinha comentado sobre essa ida de Tales ao Egito, que inclusive impulsionou também o desenvolvimento, a elaboração do seu teorema. 4. A existência de fósseis de animais marinhos descobertos nas montanhas e em grandes altitudes teria levado Tales a considerar que no início tudo era água e que a vida animal fora causada pela água. E a quinta consideração que ela faz: a mitologia grega falava no rio-oceano que circundava toda a terra e que teria engendrado nosso mundo. Não seria descabido, portanto, supor que Tales houvesse dado uma explicação racional para a narrativa mítica, e neste caso argumentando que a água era esse elemento primordial. E eu separei também, para que vocês vejam, dois trechos, duas citações diretas ao pensamento de Tales de Mileto. São eles um de Aristóteles, na obra Metafísica, livro 1, capítulo 3 em diante, em que ele diz: Tales, o fundador de tal filosofia, é aqui que ele fala que Tales foi o primeiro filósofo da história, diz ser a água o princípio. É por esse motivo também que ele declarou que a terra está cheia de água, está sobre água. Foi levado a esta concepção, sem dúvida, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido e que o próprio quente dele procede e dele vive. Ora, aquilo de que as coisas vêm é para todos o seu princípio. Por esse observar, adotou essa concepção, e pelo fato de as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida e a água ser o princípio da natureza para as coisas úmidas. Depois a citação de Simplício. Vale dizer que Aristóteles viveu, gente, entre 384 e 322, portanto aí cerca de 300 anos depois de Tales. Tá? E o Simplício já é um pensador da nossa era, né? O Aristóteles é de antes da nossa era. O Simplício é de 480 a 560 depois de Cristo. E numa obra dele chamada Física, ele diz: alguns dos que afirmam um só princípio de movimento, Aristóteles propriamente chama-os de físicos, consideram que ele é limitado. Assim, Tales de Mileto, filho de Esamias e Hipião, que parece ter sido ateu, afirmavam que água é o princípio, tendo sido levados a isto pelas coisas que lhes apareciam segundo a sensação. E aí ele vai desenvolvendo toda essa reflexão em torno do pensamento de Tales de Mileto. São breves citações diretas que fazem a gente ter, graças a esses escritores da antiguidade, da filosofia antiga, tanto antes quanto depois da nossa era, já na nossa era, algumas poucas ideias de pensadores como Tales de Mileto. Outros pré-socráticos, aí sim a gente vai ter mais fragmentos, mais frases preservadas. No caso de Tales, nós temos essas citações que são feitas por esses
escritores que viriam depois. Tem também uma ideia interessante que a professora Marilena Chauí destaca, que é o seguinte: o fato de considerar a água como alma, isto é, como princípio vital, leva Tales a considerar que todas as coisas são viventes ou animadas e por isso se transformam e se conservam. A água é o Deus inteligente, que faz todas as coisas, e é a matéria e a alma de todas elas. Eis porque se atribui a Tales a afirmação, abre aspas, todas as coisas estão cheias de deuses, fecha aspas. E neste caso estão cheias de quê? De água. Não é deuses aqui no sentido mítico, né? No sentido tradicional que a gente conhece a respeito de uma figura transcendental, mas de uma figura que dá origem a todas as coisas, mas não por meio de um processo de criação, mas de um movimento que acontece dentro da própria natureza, tá bom? Veja, não é do nosso interesse aqui identificar se Tales de Mileto está certo ou errado. A gente vai aprender Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, Demócrito e tantos outros, e a gente vai ver que cada qual tem a sua teoria, tem a sua visão a respeito da origem do universo e da vida. O importante para nós é que Tales foi quem inaugurou essa inquietação, foi quem trouxe essa questão, foi quem se interessou primeiro por isso, despertou o mesmo interesse em outros, como Anaximandro, que vai ser considerado seu discípulo, em Anaxímenes, que vem logo depois, e em tantos outros filósofos na antiguidade dessa chamada Grécia Antiga, que, como eu disse, é um grande território e não apenas aquilo que é a Grécia hoje. E foi aí que a filosofia começou a existir. Vou lembrar você, que daqui a alguns vídeos, depois que nós terminarmos esse primeiro ciclo da fase sobre a filosofia pré-socrática, até mesmo antes de entrarmos em Aristóteles, em Sócrates, em Platão, nós vamos fazer uma revisão de questões de vestibular, de Enem, de concursos, em que caíram temas sobre os pré-socráticos. E aí você vai ver como que esses temas ainda são cobrados, como eles ainda aparecem, tá bom? Então, via de regra é isso, eu sugiro que você, se possível, adquira a obra Os Pensadores, volume Os Pré-Socráticos. Esse volume dos Pré-Socráticos é muito fácil de ser encontrado na estante virtual, nos sebos por aí, você vai achar por no máximo R$10, é muito fácil de achar. E a obra da professora Marilena Chauí, que é um pouco mais aprofundada, você encontra, claro, que por um preço um pouco maior, mas que vale muito a pena você ter. Vale muito a pena, porque o capítulo sobre os pré-socráticos é muito, muito amplo, tá? E eu gostaria de fechar lembrando que o Tales de Mileto pertence a essa escola que nós vamos chamar de monista, tá bom? Monista por quê? Porque são aqueles pensadores pré-socráticos ou filósofos da natureza que diziam que o arqué, que diziam que o princípio do universo se explica por meio de um só elemento. Depois nós vamos ter um segundo grupo que são chamados pluralistas, são aqueles que dizem que o arqué é composto por mais de um elemento. Mas isso é conversa para daqui a alguns vídeos. No próximo a gente vai falar sobre Anaximandro. Anaximandro também muito importante, também da Jônia, tá? Também é um filósofo jônico, e ele vai dizer que o princípio de tudo é um elemento que ele vai chamar de apeiron, uma palavra grega que significa infinito, indeterminado, e nós vamos explicar por que ele chega a essa conclusão. Nós vamos aprender juntos aqui isso, tá bom? Então espero que você tenha gostado, compartilhe, curta no YouTube este vídeo e, claro, deixe seu comentário, a sua dúvida, qualquer coisa, caso você tenha. Estamos aqui para juntos construirmos esse conhecimento e aprender sempre juntos a respeito da filosofia e de tantas outras coisas, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!